Estamos tratando da matéria Introdução ao Novo Testamento, estamos na página 30, iniciamos o capítulo 2, o Novo Testamento e os impérios. Citamos o Império Persa e agora o Império Grego. Bom, Alexandre tinha cerca de 20 anos de idade quando assumiu o trono da Macedônia. Filipe II, seu pai, havia sido assassinado quando planejava invadir a Pérsia, no caso. Alexandre, então, com um pequeno exército de 35 mil homens, um exército pequeno comparado com o exército de 500 mil de soldados do Império Persa, invade a Pérsia e derrota o exército de Dário III. E a partir desse momento, Alexandre volta a sua atenção para a possibilidade de conquistar o mundo. Lembrando o mundo conhecido da época, o mundo daquele naco de terra, digamos assim, a Ásia Menor, partes do Oriente Médio e assim por diante. Não o mundo, Estados Unidos, por exemplo, não chegou, Brasil, Américas e tal, evidentemente que não. O mundo conhecido da época, quando nós entendemos dessa forma a questão do vasto império grego, melhor dizendo. E Alexandre está, digamos assim, elencado naquele hall, naquele panteão de grandes ícones militares no decorrer dos séculos. E por fim, página 31, vai ter a citação do Império Grego. E o que é interessante, na página 32, nós temos um quadro das profecias relacionadas a Alexandre o Grande. Olha que interessante, a Bíblia fala de Alexandre o Grande de forma indireta. E evidentemente que eu estou citando aqui, claro, lembrando o livro do profeta Daniel, capítulo 8, Ezequiel capítulo 26, Daniel 8 novamente, verso 8 em particular, Jeremias capítulo 51, verso 26, Daniel 11, versículo 4 e Daniel 8, repetindo novamente, do verso 8 até o verso 22, são profecias, interessante isso, gente, relacionadas a Alexandre o Grande. Como Daniel, que é citado várias vezes com relação a esse personagem, indiretamente Alexandre o Grande, o livro de Daniel é um livro de tronos, e de reinos e de reinados, por assim dizer. É um livro que nós entendemos onde Deus coloca reis e Deus também tira reis. É o Deus que está comandando, digamos assim, as peças nesse tabuleiro histórico e imperial ao longo da história e ao longo dos séculos. E Daniel deixa claro isso, citando esse grande ícone, digamos assim, do militarismo, das conquistas, que era Alexandre o Grande. Bom, ainda continuando sobre reinos, não estamos detalhando de maneira aprofundada, tá certo? Apenas uma citação breve. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre 6 de seus generais, e destes 4 são os mais destacados. São eles Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro, são os generais de Alexandre. E destes, por sua vez, destacaremos os 2 primeiros, por sua importância para a história bíblica, especialmente em relação ao período entre os 2 testamentos. Lembrando que esses reinados, a grandeza deles, também a queda, eles tiveram lugar ali, bem na transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se a gente fosse colocar aí 2 profetas, um em cada ponta, poderíamos citar entre o profeta Malaquias e o profeta João Batista. Esses reinos, o seu apogeu, a sua grandeza, como eu falei, vão aparecer no interregno, no meio das histórias testamentais, o Antigo e o Novo Testamento. Bom, primeiramente, citando os Ptolomeus do Egito. Ptolomeu, que era um general de Alexandre. Então, o general Ptolomeu assumiu o Egito, vindo à existência os chamados Ptolomeus, tá? Isto é, os reis gregos do Egito. Quando alguém perguntar para você, numa só frase, quem são os Ptolomeus, você só vai dizer os reis gregos do Egito, ou seja, a Grécia já dominou o grande império egípcio, no caso. A capital dessa fatia do império era a cidade de Alexandria,
que nessa época alcançou um elevado patamar de desenvolvimento, tornando-se um importante centro de comércio e cultura. Sob o governo dos Ptolomeus, criou-se em Alexandria uma conceituada biblioteca, depositária de incalculáveis tesouros da literatura universal e reduto também de notáveis eruditos à cidade de Alexandria, justamente por causa de sua biblioteca. Então, Ptolomeu Filadelfo, que viveu entre 285 e 247 a.C., governante grego do Egito, desejando ter na biblioteca de Alexandria uma cópia em grego de cada obra existente, iniciou um grande projeto de tradução. É como parte desse arrojado intento que solicitou ao sacerdote Eleazar que providenciasse uma das cópias das escrituras hebraicas, no caso a Torá. E paramos para pensar aqui, gente, já temos evidentemente a mão de Deus por trás de tudo isso. Deus, mais uma vez, aqui posso atestar, conforme está em Daniel, ele por trás da história, até nesse detalhe deste rei ímpio, desse rei que não conhecia o Senhor, chamar um sacerdote judeu para ter uma cópia das escrituras para mantê-lo na língua grega. Olha que interessante, tá? Então, segundo a tradição, Ptolomeu, ele envia uma carta ao sacerdote hebreu para que fosse enviado a Alexandria 6 anciãos de cada uma das 12 tribos de Israel, um total de 72, para que realizassem a tradução da Torá. Para pensar comigo, vocês já sabem onde nós vamos chegar. Os 72 anciãos chegaram à capital egípcia, trazendo uma cópia das Sagradas Escrituras dos Hebreus, escrita em letras douradas, sobre rolos de pele ou pergaminho. Após a sabatina, onde responderam a inúmeras perguntas feitas por Ptolomeu, uma forma de atestar a erudição dos anciãos, né? Foram colocados separadamente numa torre, onde, dias depois, terminaram a tradução das Escrituras. Aí o que aparece aí, gente? A Septuaginta, ou 70, como ficou conhecida essa tradução, ela foi amplamente utilizada pelos judeus, especialmente os da dispersão, e paulatinamente utilizadas pelos escritores do Novo Testamento. Então, isso significa dizer que quando os evangelistas e discípulos escritores faziam referência ao texto da Torá, estavam utilizando da tradução feita em grego, ou seja, a Septuaginta. Olha a dimensão da grandeza de Deus, do poder de Deus, da sabedoria de Deus em manter a Escritura como palavra de Deus passando as gerações e facilitando até inclusive o acesso das pessoas quando ele usa, vou colocar dessa forma, acho que não é errado não, usa Ptolomeu para trazer esses anciãos letrados, esses anciãos sábios no sentido de terem acesso à palavra de Deus, Antigo Testamento, para que houvesse uma tradução do hebraico para o grego, onde temos a versão chamada Septuaginta, que quer dizer a versão dos 70. Na realidade, foram 72. Os Seleucidas da Síria. Então, Seleuco I, um dos generais do exército alexandrino, assumiu o governo da Síria, Ásia Menor, em 312 a.C. A influência dos Seleucidas, como eram chamados os governantes gregos na Síria, era grande na região da Palestina. Durante todo o tempo em que a dominaram, estavam tão somente interessados nas riquezas minerais abundantes naquela parte do planeta, e entre essas riquezas minerais, evidentemente que estava o ferro. Página 34, Império Macabeu ou Asmoneu. O Império Macabeu ou Asmoneu, ele ocupou a terceira grande fase histórica do período interbíblico. Antíoco IV Epifânio, aspirando, ódio contra o povo judeu,
prosseguia em seu intento de destruí-los e aniquilá-los. E Haley, ele faz a seguinte citação: à medida que a perseguição aumentava em intensidade e os fogos da adoração a Deus queimavam cada vez mais baixo, iniciou-se a resistência ativa. É nesse momento crucial da história judaica que Matatias, um piedoso sacerdote, encabeça uma revolta contra o governo Seleucida e da linhagem sacerdotal de um certo Asmoneu, daí a designação Asmoneu. Matatias, pai de 5 filhos, entre os tais João, Simão, Judas, Eliezer e Jonatã. Ele falece em 166, deixando a liderança da resistência armada a seu filho chamado Judas Macabeu. Vocês conhecem muito bem a história da revolta dos Macabeus. É aí que vai aparecer esse personagem, Judas Macabeu. E é graças ao seu brilhante esforço e empenho de seu pequeno exército que, em 25 de dezembro de 165 a.C., a cidade de Jerusalém ela foi reconquistada e o templo antes profanado por Antíoco IV Epifânio, ele foi purificado e dedicado a Deus. Eis a origem de uma das mais famosas festas judaicas até hoje, a festa da dedicação. Começou aqui, conhecida também como Hanukkah, ou ainda Festa das Luzes. Essa festa chamada Hanukkah é muito famosa em Israel. Essa festa chamada Hanukkah, ela se lembra, ela traz, digamos assim, lembrança da grande vitória de Judas Macabeu, tá? No período interbíblico, onde, por assim dizer, é purificado o templo novamente, depois da profanação por Antíoco Epifânio, que na tipologia, quando a gente olha para isto, para essa matéria, a gente vê nessa pessoa, conforme muita gente enxerga, até inclusive, um tipo do anticristo, um homem que profanou o templo. Tem até uma história corrente entre, digamos, algumas linhas de tradição que dizem que o Antíoco Epifânio, quando ele conquista Jerusalém, quando ele profana o templo, eles chegaram a sacrificar um porco, literalmente um porco, no altar de bronze, profanando a religião judaica. Por isso que esse personagem chamado Judas Macabeu é muito importante na festa da dedicação, a Hanukkah, ou a festa das luzes para os judeus. Página 36, o Império Romano. Roma foi responsável por um dos mais significativos períodos da história universal. Não temos dúvida dessa questão. Deve-se a ela a contribuição política anterior ao nascimento do Messias, levando ao contexto histórico, entre outras coisas, o sentido de unidade da espécie sob uma lei universal, criando um ambiente favorável à aceitação do Evangelho que proclamava a unidade dos homens, baseada no fato de que toda a humanidade está sob a penalidade do pecado e do fato de todos necessitarem de salvação em Cristo, que os integra num organismo vivo e universal, a Igreja de Cristo. Um excelente sistema de estradas, Roma criou, no caso, as quais foram de extrema valia durante as viagens, por exemplo, missionárias de Paulo, indispensáveis durante o período da expansão da igreja. E aqui eu vou citar novamente o que eu já falei para vocês, a mão de Deus, mais uma vez, por trás disso. Então Deus, por assim dizer, gente, ele não é pego de surpresa por nada, ele é o dominador da história, coloca reis, tira reis, levanta reinos, derruba reinos e assim por diante, e tudo vai terminar no intento já programado diante da vontade do Deus vivo. Então, segundo historiadores, o surgimento do Império Romano ele está permeado de lendas e mitos, e alguns deles confirmados pela moderna arqueologia, até inclusive. Quem já não viu falar de Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba? Então tem muitas lendas e mitos
quando surge o Império Romano. Lembrando que o surgimento do Império Romano ele tem lugar depois que os generais que eram oriundos do Império Grego, eles caem, aí por assim dizer, os seus generais, é desse tronco, é dessa matriz, é dessa raiz que surge o vasto Império Romano, que a gente vai tratar mais um pouquinho nos próximos vídeos.